E aí, família, vamos lá? Tá na hora da hipocrisia. Olha só esse vídeo, tá? Só para dar uma palhinha. Shigeru Omi, para quem não sabe, é o consultor do Suga, tá? Quando acontece as cacas, o Suga vai lá no Shigeru Omi e pergunta: ó, o que eu posso fazer? Posso fazer isso, tá? Aí o Shigeru Omi fala assim: ó, você faz isso. Só que o Suga não escuta metade, tá, do que o Shigeru Omi fala, tá? Ele, tipo assim, se o Shigeru Omi dá 10 diretrizes, o Suga usa 2, só para vocês terem ideia. Mas o Shigeru Omi, ele ficou muito puto, então só para vocês saberem quem que é o Shigeru Omi, tá? Tanto que quando o Suga vem a público nas coletivas de imprensa falar sobre as declarações de estado de emergência, sobe ele e sobe o Shigeru Omi, tá? O Suga fala, depois sai de campo e fica o Shigeru Omi respondendo as perguntas, falando mais sobre as infecções, as contramedidas, e nisso o Shigeru Omi sempre dá os pitacos dele e o Suga passa vergonha, tá? Por que eu falo isso? Porque o Shigeru Omi acaba falando assim: ó, eu pedi para ele fazer isso e ele só fez isso, tá? Então por isso que eu já estou falando que tem muita coisa aí que o Suga acaba passando vergonha com ele, tá? O velhinho aí, como é que se fala assim, o bicho pega com ele. Mas continuando aqui, Shigeru Omi, chefe do subcomitê de contramedidas contra o coronavírus do governo japonês, criticou a visita do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, ao país para a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, dizendo: por que ele veio? Ele foi a Ginza uma vez, por que ele não poderia comparecer à cerimônia de forma online? Tá? Porque é aquela velha história. Primeiro, todo mundo sabe a explosão de coronavírus que está aqui no Japão. Mais da metade do Japão está em estado de emergência. Tanto que a Associação Médica do Japão, tá, ele soltou uma nota falando que era para fazer o estado de emergência de forma uniforme. O que é de forma uniforme? No Japão todo. Pergunta se o Suga escuta a Associação Médica Japonesa. O Suga quer dar pitaco dele dentro das diretrizes médicas, mas escutar que a Associação Médica pede, ele não faz. Complicado. Então por isso que eu falo assim, uma hipocrisia miserável, né? O comentário de Omi veio em resposta à pergunta à última visita de Bach por Kanako Tsuji, um legislador do principal partido da oposição, o Partido Democrático Constitucional do Japão, durante uma reunião fora da sessão em 25 de agosto da Câmara dos Deputados da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, no caso assim do comitê. Porque o Bach, ele veio para cá, ele foi visitar Ginza, assim, saiu essa notícia, mas eu achei assim, irrelevante a vida do cara, então larga para lá, eu nem noticiei aqui no canal. Só que houve todo um aparato para proteger o cara, então o cara teve que andar escoltado, né, gera tumulto e etc. Então nisso você já viu, né, o que pode acontecer. E se o Thomas Bach, quando ele fez a pergunta assim, né, os japoneses estão fazendo teletrabalho, tá? Só para não perder o fio da meada, ele fez essa pergunta: os japoneses estão fazendo teletrabalho, por que não abaixa o número de infecções no Japão, incentivando os trabalhadores a fazer o trabalho dele de casa? Aí foi nisso que o Shigeru Omi se emputeceu, tá? Então foi nisso que ele foi na sessão parlamentar e rasgou o verbo. Todas as mídias japonesas relataram isso, todas. O que é? Mostrando a hipocrisia do povo. Pessoas de fora querendo dar pitaco no Japão, sendo que a própria pessoa de fora não faz o que ela deveria fazer. Por que não compareceu à cerimônia das Paralimpíadas online? Podia pegar um peão lá, né? Igual muita gente pode falar: japonês, como é que ele ia comparecer online? Pega um tablet, coloca uma câmera lá assim, bota o peão dele lá para carregar o tablet, e ele vai carregando, andando o tablet para frente e para baixo. E aí? Qual que é a diferença de mandar um japonês fazer o teletrabalho e ele poder ficar passeando? É muita hipocrisia, né? Vamos falar a verdade. Mas continuando aqui. Enfatizando que estava dando sua opinião como um membro comum do público, ao invés de especialista, Omi disse:
De uma perspectiva de bom senso, ele sente que Ba foi capaz de tomar a decisão de comparecer online. Ele poderia ter feito, mas não fez. Ele acrescentou que, embora muitas pessoas desejem que a Paralimpíada seja realizada, ele se pergunta fortemente por que Thomas Bach voltou. Por causa desse tipo de pergunta. Tá? Só que nessa matéria aqui não foi falado, mas na matéria da NHK ela soltou isso que eu acabei de falar. Tá? Tanto que todas as mídias, assim, as grandes mídias estão soltando também. Por quê? Esse tipo de coisa. Porque ele perguntou em relação ao teletrabalho se os japoneses estão fazendo o teletrabalho, no caso assim, o home office. E ele, por que ele não pode fazer o home office, já que esse é o trabalho dele? Aí muita gente fala assim, mas japonês, ele é o presidente, ele tem que comparecer. Foi o que eu falei, pega um tablet. Chega um tablet assim, ó, filmando, né, com Wi-Fi, vai para cima e para baixo, ele vai comparecer. Ele só não vai estar de corpo presente. O serviço dele não impede ele de fazer isso online, diferente de uma pessoa que trabalha numa fábrica, que tem que ir lá com coisas físicas. Tá? Coisas físicas, coisas materiais, que tem que montar burrinho, tem que montar matéria burrinho, que a gente fala assim aqui no Japão são peças, tá? Não é chamando as pessoas de burrinha não, tá? Burrinho é peça, tá? Montando as peças, montando as coisas. Então, é um serviço físico, é diferente de um serviço, no caso do dele, que se a presença dele está ali ou não, não faz diferença. Vai ocorrer do mesmo jeito. Entende a hipocrisia da coisa? Mas continuando, Ba gerou polêmica ao visitar o distrito comercial de Ginza, em Tóquio, após a cerimônia de encerramento das Olimpíadas. Ele voltou para casa depois disso, mas voltou ao Japão 23 de agosto para participar das cerimônias de abertura dos Jogos Paralímpicos no dia 24 de agosto, a convite do Comitê Paralímpico Internacional. O governo japonês indicou que não vê a visita de Ba como um problema, dizendo: se não é essencial ou não é urgente, é algo que deveria decidir. Então você vê que no Japão tem uma diretriz que está impedindo muita gente de vir para o Japão por causa disso, que é a seguinte: só pode vir para o Japão, né, no caso assim, aqueles que não têm o visto, tá? Só pode vir para o Japão aqueles em questão de circunstâncias especiais, como causas humanitárias ou outra coisa parecida. Tá? Tirou essas circunstâncias, as pessoas não podem vir para o Japão. Aí, por isso que entrou essa questão do Ba. Era realmente necessário ele vir? Não era. Tá, já que ele compareceu em uma cerimônia no caso das Olimpíadas, das Paralimpíadas, não era necessário ele comparecer. E aí? Por isso que eu falo, tem muita hipocrisia nesse meio. Mas como o Suga, muita gente postou para mim falando assim: mas quem decide em relação às Olimpíadas é o COI. Não é só o COI não, o país que está hospedando também, porque se o país que está hospedando ele fala assim: eu não quero as Olimpíadas aqui, o COI não tem poder para entrar na soberania do país e falar assim: não, aqui nós teremos Olimpíadas. É um conjunto, tá, que precisa ser. E o Suga baixou a cabeça para o COI, simples assim, achando que as Olimpíadas fosse ser uma tábua de salvação, por causa de ser a tábua de salvação para poder salvar ele nas eleições desse ano. Muito pelo contrário, ele deu um tiro no pé. Tanto que teve um legislador, como é que eu vou explicar para vocês? Teve um legislador da coalizão do Suga que ele perdeu a cadeira aqui no Japão. Ele perdeu as eleições. Então o Suga está perdendo poder aqui no Japão. Então tem muitos políticos que já estão anunciando como é que se fala? Fugiu a palavra, me desculpe. No caso assim, ajuda ao Suga e outros estão contra o Suga. Tá? A coisa assim está meio confusa aqui no Japão. Eu só não estou relatando isso porque notícia em relação à política é um saco. Tá? Até para as pessoas ficarem lendo também é um saco. Então eu largo para lá, só faço resumão e trago para vocês. Mas continuando.
Mas homem que tem instado as pessoas a tomarem medidas completas contra o coronavírus, incluindo o teletrabalho, parecia ter liberado sua frustração na reunião. Nada mais justo, porque diferente do Suga, o homem está batendo em cima, o homem pede, o homem fala, o homem ele faz propaganda, o homem está... O Shigeru homem, ele já vem, ele vai na televisão, ele faz propaganda, ele faz panfleto, ele pede, ele está fazendo tudo que ele pode para as pessoas tomarem consciência. Aí vai o Suga, quebra tudo que ele fala. Aí vem o Thomas Bach, quebra tudo que ele fala. Ah, meu, para, a gente está nadando contra a maré. Praticamente é jogar pérola aos porcos. É coisa que eu já falei aqui no canal também. Tem muita informação decente que eu trago aqui, mas não é usada. Claro que o canal é pequeno, não tem grandes abrangências, né? Então muitas pessoas não pegam esse tipo de informação. Mas o pouco que eu solto, né, se as pessoas usassem ou compartilhassem, né, ou algo parecido, ajudaria demais. Por que eu falo isso? Tem muitas perguntas que aparecem no Facebook que aqui no canal eu já havia respondido. Aí entra aquele motivo, ou a pessoa não acompanha o canal, ou a pessoa não sabe do canal, ou a pessoa nunca assistiu o canal aqui, né? Então praticamente assim, dá aquela ideia de pérola aos porcos, né? Claro que não é para todo mundo aqui do canal, tá? Então, para você que se sentir ofendido, já peço desculpas, porque já ressalto, não é para todo mundo que assiste o canal isso, mas tem muita gente que faz isso, pega as informações e joga fora. Mas não digo nem questão das informações daqui, tem informações de outros canais também, de outras mídias, né, que aparecem. Por que essas pessoas não pegam as informações? É a mesma coisa os japoneses. Tem muitos japoneses que sabem o que está acontecendo, mas não fazem. O que é isso? Jogar pérola aos porcos. Depois que acontece a situação, ó, não chora. Simples assim. Mas é isso aí, família. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo, tá? E clica no sininho para receber todas as notificações que acontecem aqui no canal, tá? Para você ficar sempre bem informado do que acontece aqui no Japão em tempo útil, tá certo? E isso é de graça, não vai te onerar em nada na vida, tá certo? Principalmente o seu like. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais!